Olá amigos, aqui é o Gugu e me respondam uma pergunta. Você estudante, você vai na escola para estudar ou para aprender? Bem, no vídeo de hoje eu quero pegar esse tópico porque esse vídeo, pessoal, ele serve para mim tanto como uma forma de conteúdo para vocês, mas também uma lembrança para o eu do futuro. Porque é claro que a gente amadurece bastante as nossas ideias, então eu quero ver como que eu do futuro vai reagir com as ideias que eu tenho agora. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar sobre um dos problemas que eu consigo, na minha percepção, identificar no sistema educacional brasileiro. Eu não quero vir aqui dizer: Ai, a escola só ensina coisa inútil pra gente, ensina uns negócios que eu nunca vou usar como báscara. Não, eu quero vir aqui apresentar um problema um pouquinho mais sério, que acredito que seja, querendo ou não, a base do nosso sistema educacional. Provas. A gente, na maioria das vezes, está indo para a aula para estudar um conteúdo para estar preparado na hora da prova. Além do mais, quando que a gente começa a estudar para a prova? Uma semana antes, se for um aluno mais dedicado, ou um dia antes, ou até mesmo... Professor, tem como eu estudar na tua aula? Porque depois eu tenho prova. Para a gente não ter a oportunidade de conseguir esquecer o conteúdo. Mas e aí? Você passa 2 meses e pergunta para ele, agora me responde, tu sabe qual que é o Tratado de Versalhes? Qual que é a fórmula da hipotenusa? Não sei mais, professor, esqueci. Nota-se então que o aluno não aprendeu o conteúdo, ele só estudou ele não enraizou isso na sua essência. Isso, é claro, está na nossa própria cultura. Ô filho, para de fazer isso que tu tá fazendo, sai desse computador, sai desse jogo aí e vai estudar pra prova. E aí, filhão, como é que tu foi na prova? Se eu tivesse que apontar um tipo de prova que eu mais desgosto, seriam as provas de múltipla escolha, as provas de marcar. Porque na minha visão, esse é um dos piores tipos de testes para você avaliar se o aluno realmente aprendeu ou não sobre um assunto. Porque no momento que tu coloca escolhas para marcar, abre-se a oportunidade para o aluno chutar na prova. Simplesmente não precisar estudar e ainda ter aí uma chance de sair bem na prova porque deu a sorte de marcar as questões certas. Tá, Gustavo, tu falou aí, então qual que seria um estilo de prova bom para ti? Bom, no caso, o que eu consigo pensar agora seriam provas onde você tem que dar uma resposta escrita, porque escrevendo a resposta, o professor consegue ter uma percepção melhor se o aluno entendeu ou não o conteúdo. O problema das provas de escrever é que uma coisa me incomoda. Não querendo generalizar, mas alguns professores acabam escolhendo a sua respostinha pronta para deixar ela no seu gabarito e às vezes, porque tem um gato aqui do lado, e às vezes o aluno não colocou exatamente as palavrinhas que ela tinha no seu gabarito e acaba tomando meio ponto. Isso é meio incomodativo. Mas tá, Gustavo, até agora tu só tá enrolando, me fala então, sabichão. Qual que é então o modelo de prova certo, o modelo de avaliar se esses modelos aí não são bons? Eu prefiro dizer que seriam as provas orais, provas onde você tem que falar. Calma lá, filhão. Mas nem todo mundo tem a desenvoltura ou dialética suficiente para conseguir desenvolver uma resposta oral. Como é que tu vai fazer com os alunos que não conseguem falar direito, que são meio fechados? Calma. Na verdade, é justamente por isso que eu gosto de utilizar provas orais como um exemplo. Porque se o aluno não tem desenvoltura nem dialética suficiente para conseguir desenvolver uma resposta falada, está aí justamente um ótimo ponto para desenvolver no aluno. A escola gosta tanto de dizer que prepara o ser humano para entrar em sociedade, mas se o aluno não consegue nem falar direito para fazer uma resposta para uma prova oral, como é que ele vai ter desenvoltura depois de sair da escola e entrar no mercado de trabalho? Por isso que eu acho que isso deveria ser mais incentivado. Só que ali, nesse modelo de prova oral,
a gente também precisa pensar em uma forma de formular as questões, porque senão também fica complicado. O professor pode fazer uma pergunta para esse aluno X, que o aluno Y sabe responder, mas o aluno X não tem a mínima ideia. Agora, na hora o professor pergunta para o aluno Y uma pergunta que o aluno Y não tem a mínima ideia. Ou seja, talvez esses dois conseguiriam responder às outras questões que o professor fez, mas porque o professor fez as perguntas que eles não sabiam, eles acabaram tirando nota ruim. Mas eu acredito que realmente o principal problema hoje no nosso método de ensino seja o modo no qual são aplicadas essas provas. Acredito que a principal mudança no nosso método de ensino deveria não ser de adicionar e subtrair matérias, colocar mais horas aula, mas sim realmente analisar como que é o nosso método de avaliação. Porque tu não pode simplesmente julgar a habilidade de um peixe de escalar uma árvore, entende? Cada um tem a sua própria especialização. Uma coisa que eu quero puxar a atenção é justamente sobre calendário de provas. Querendo ou não, não é culpa dos professores. Eles têm que passar o conteúdo de acordo com o tempo do trimestre ou bimestre que eles têm para começar a passar as provas e avaliar para colocar no boletim. Só que daí a aula muitas vezes acaba simplesmente virando um lugar onde o aluno só vai para estudar para a prova e não para aprender o conteúdo. O próprio professor às vezes fala: Ó, pessoal, presta atenção nisso aqui, porque isso vai cair na prova. No fim, pessoal, eu espero que vocês realmente tenham entendido o meu ponto. Eu sei que pode ser um pouco irônico alguém que nunca pisou em uma sala de aula para lecionar e está indo apenas para aprender fazer um vídeo sobre isso. Mas é justamente eu, que sou aluno, acho que pelo menos eu tenho o direito de apresentar a minha opinião sobre algo que influencia diretamente a minha carreira acadêmica. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Saibam que de forma alguma a minha intenção foi atacar a escola, os professores em si, é apenas a minha opinião sobre um assunto. Talvez eu possa fazer mais vídeos desse estilo se vocês gostarem. Eu peço por favor para que vocês deixem nos seus comentários a sua opinião para que eu também possa aprender e ver outros pontos de vista. É isso, até a próxima e tchau!